falta da casa física e de todos os trabalhadores. Sinto muita falta. Até dos pacientes eu sinto falta. Mas, quando a gente é chamado para uma tarefa do campo particular, a gente também não pode fugir ao auxílio, né? Em breve estarei de volta. Então, nesse momento, fechemos os nossos olhos físicos, mas abramos os nossos olhos espirituais, os nossos corações, os nossos sentimentos, para que possamos darmos a nossa contribuição com as nossas vibrações positivas para essa reunião. E colaboremos com Jesus, emitindo a cada lar aqui representado, a cada parente nosso em dificuldade, a nossa cidade, aos dirigentes dos países, para que todos nós acordemos verdadeiramente para a grande mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, que é amar indistintamente, que é olharmos para o outro e vermos nele o irmão. Que a paz de Jesus possa estar presente em nossos corações, cada um coloque a sua água para ser purificada, e que nesse instante os coordenadores do estudo online, do estudo de domingo de nossa casa, possam estar presentes com o Zeca, fortalecendo, amparando, e seu anjo da guarda, seus espíritos protetores, possam lhe estar intuindo, e que nós possamos apreender o que aqui for falado, e mais do que isso, pormos em prática. Gratidão, Senhor, e beijo no coração de cada um. Que assim seja. Que assim seja. Eu vou corrigir, vou pedir licença ao Zeca para corrigir. A Jane também estará na casa, gente, o grupo do coral na terça-feira. Desculpa, Jane, desculpa os membros do coral, eu acabei esquecendo. Na terça-feira, logo depois do estudo do Evangelho, o coral até às 21 horas. Elas também estarão disponíveis para receber algum tipo de doação. Zeca, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Vocês estão escutando? Sim, estamos. Seu áudio, seu som está muito bom. Tá tudo bem? Tudo bom? Tudo certinho? Sim, tudo certinho. Coisa boa. Muito então, bem. Lá. Boa noite, então. Amigas, amigos. Como disse a Virgínia, né? Dessa família a caminho da luz. Agradecendo aí a todos que estão aqui para nos escutar e para nos ajudar nesse estudo, né? O estudo é feito em conjunto. Nós aqui apenas preparamos, mas todos podem dar opiniões, falar experiências, trazer para nós algum auxílio nesse estudo. Muitos, né, talvez alguns aqui já leram o texto hoje, né, antes do nosso trabalho aqui, né? Não sei se vocês têm esse hábito, eu costumo pegar e dar uma lida no texto antes, para poder já ter uma ideia do que vai ser falado, e aí a gente pode até contribuir também com quem está falando, quando a gente já está com o texto mais ou menos à mente, né? Isso é bom, é importante, é como o aluno que se prepara para ir à aula do professor, né? Ou seja, ele sabe mais ou menos onde o professor parou na aula passada, sabe mais ou menos o que ele vai falar, então ele dá uma preparada, ele lê o texto, e aí ele vai mais preparado e tem condições de questionar, de auxiliar, de trazer auxílio, né, para a sala, para a aula. Isso aqui não é uma aula, né, não tem professor aqui, não tem palestrante espírita aqui, mas tem alguém que leu, que vai trazer para vocês o meu entendimento, né, o entendimento do Zeca segundo a doutrina espírita, segundo o que Emmanuel nos trouxe, né, acho que nós temos aí um embasamento
uma base muito forte, muito sólida, que é Emmanuel, quando se trata de evangelho. Então, não vou trazer nada aqui que não esteja fora do que a doutrina espírita nos traz e do que Emmanuel está nos dizendo, né? Não sou louco, nem tenho a capacidade de trazer a mais. O título, então, Estima do Mundo, aí a gente já tem uma boa noção do que vem, né? Do que o texto vai nos trazer. Esse tema, né? O tema de hoje tem ligação com o tema anterior, que a Selma fez para nós domingo passado, que o título era O Cristão e o Mundo. Tem também uma forte ligação com um outro capítulo dessa mesma obra, né, do mesmo Caminho, Verdade e Vida, que está lá no item 82, chamado Madeiros Secos. O tema de hoje tem muita ligação com esse tema 82. Quem tiver com o livro em mãos, quiser dar uma folheada aí no item 82, vai perceber isso. Eu vou até fazer alguns comentários aqui do item 82, que eu acho que por coincidência foi até eu que fiz esse estudo também. Eu acho que foi, me lembro muito bem dele. Então, os dois temas têm muita ligação. Madeiros Secos, item 82, Estima do Mundo, item 103. E tem uma forte ligação também com um tema do livro Fonte Viva, o item 101, chamado A Cortina do Eu. Esses três temas, né, tem muita ligação, porque vai falar de uma questão que tem muito a ver com a nossa humanidade, né? Eu vou até voltar um pouco com a nossa animalidade em busca da humanidade. Por que isso? Porque tem muito a ver com as nossas mazelas ainda que nós carregamos, né? Com as questões do nosso eu, do nosso ego, né? Das nossas vaidades, dos nossos orgulhos, coisas ainda muito fortes no nosso viés ou do nosso lado animalizado, né? Eu estava reestudando a Gênese do Kardec, e tem um capítulo que ele fala da origem do mal. E ele fala que a origem do mal está ainda ligada à nossa forte influência animal. Porque o egoísmo, ele está muito ligado a esse viés animalizado que nós ainda temos, né? E eu lembro de uma palestra do Haroldo que ele fala isso também. Nós estamos ainda muito mais próximos do nosso início de caminhada no reino hominal, ou seja, estamos mais próximos do reino animal que estávamos e saímos, entramos na humanidade, mas de humanidade propriamente dita ainda estamos bem distante, quanto mais da angelitude, que é o nosso objetivo. Então, por isso, nós carregamos muito essas mazelas, ego, vaidades, orgulhos. Por isso nós ainda temos os conflitos, as guerras, né, conflitos, vamos dizer, bairristas, né, mais próximos de nós aqui, e isso acaba espalhando para conflitos mais em níveis maiores, né, níveis mundiais. Por quê? Porque nós estamos ainda muito ligados a essas questões do lado ainda muito materialista, animalizado que nós ainda carregamos. Quem aqui que é mãe ou pai que não vira uma fera se mexer com o filho? Mas não vira uma fera se mexer com o filho do vizinho. Ué, é filho também, né? Que parte para cima mesmo como uma fera machucada se mexer com a cria. Isso tem muito a ver com o lado animalizado nosso, né? Então,
esses textos, né, que o Emmanuel vai trazer, vai falar muito dessas questões. Nesse capítulo, né, especificamente, estima do mundo, ele vai trabalhar com com as nossas vaidades, com o nosso orgulho, com o fato de que, na maioria das vezes, assim, eu diria muito pouco das nossas atuações, hoje em dia, no campo, por exemplo, no campo espírita, né, por exemplo, tem como é que eu vou dizer? Tem muito mais de personalismo propriamente. Então, eu estou trabalhando numa seara, numa causa espírita, mas eu estou levando para essa causa espírita muito mais de personalismo do que propriamente estou me colocando à disposição como alguém que quer realmente ser um discípulo do Cristo. É isso que Emmanuel vai colocar para nós aqui, né? Então a gente tem muito disso. No Fonte Viva, a Cortina do Eu, fala exatamente dessa questão. Mesmo quando a gente se coloca num relacionamento, né, fraterno, se o outro não fizer o que eu acho que ele deve fazer, eu já me sinto ofendido, digamos assim, né? Então, ele fala aqui que habitualmente nós amamos no outro a nós mesmos, como aquela lenda de Narciso, né, que se apaixona pela própria imagem. Então, carregamos muito essa questão, né? Muitas das vezes nós cooperamos, mas mesmo nesse cooperar, nós estamos querendo ser elogiados, né? Queremos ter os nossos caprichos, como é que eu vou dizer, satisfeitos. Por quê? Porque isso é muito do nosso lado ainda, muito materializado, né? Não querendo desanimar ninguém, mas estamos muito, mas muito longe da angelitude ou da espiritualização propriamente dita de nós mesmos. Estamos a caminho, né? Lógico, não podemos desanimar e não devemos e não, né? Eu acho que é um caminho que não tem volta, por mais que a gente demore, mas vamos chegar lá, porque é uma lei, né? A lei do progresso, né? E quanto mais rápido chegarmos, menos sofrimento teremos, né? Mas então é isso que o Emmanuel vai trazer para nós, né? Nesse capítulo, a estima do eu. Desculpa, a estima do mundo. E eu vou ler aqui o versículo do Evangelho, lá no item 82, madeiros secos, e depois vou ler o item do Evangelho, né, o versículo do Evangelho desse tema de hoje, para vocês verem como tem, assim, uma ligação muito forte, né? Lá no item 82, chamado Madeiros Secos, a passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 31, tá assim: porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? É uma fala de Jesus. E no item 103, está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 25, se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Olha só, os dois versículos, um de Lucas e outro de Mateus, nos levam, né, melhor dizendo, a mesma ideia. Lá no item 82, né, se fizeram ao madeiro verde tudo isto, né, que mais se fará ao madeiro seco? Levando-nos a pensar que quem é o madeiro verde? Quem é a fonte da seiva? Quem que alimenta a árvore? É o madeiro verde,
é aquele que tem a seiva. E subtende-se, né? Nós entendemos que Jesus está falando dele mesmo. Se a mim, que sou o madeiro verde, sou aquele que sou a fonte da vida, né? Ele mesmo disse isso. Sou a água viva, como ele diz lá para a mulher samaritana no poço. Se a mim fazem isso, que esperar que vão fazer com vocês, madeiros ainda secos? E aqui, né, se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Né? Beelzebu, lembrando aqui, é uma entidade mitológica, né, que representa o mal, né? Por isso até hoje, né, algumas denominações religiosas ainda carregam muito essas questões de demônio, né, como entidades à parte da criação, ou que se revoltaram contra Deus e se tornaram maus, né? Não vamos entrar nessas discussões aqui. Para nós são entidades, espíritos ainda em evolução também como nós, né? Não vamos entrar nessa discussão, mas o termo Beelzebu, o nome Beelzebu era dado a uma entidade que representava o mal, né? Então, Jesus diz isso, se a mim, né, que sou o pai de família, que sou aquele que naquela sociedade, né, o pai de família era o maior de todos na família, era o patriarca, era aquele que tinha que ser venerado, respeitado, né? Então ele se coloca como o pai dessa grande família humana, né, terrena, já que ele é o nosso governador espiritual, então ele pode se dizer o pai de todos nós, espiritualmente falando, que nós sabemos que nós temos o Criador, né? A inteligência suprema, que é Deus, esse sim é o Pai Criador, mas em nível de Terra, de planeta Terra, não é errado nós chamarmos Jesus, né, também de Pai. Não vamos, né, sem querer criar polêmica aí. Mas ele se coloca, né, se a mim, que posso ser considerado o pai dessa família, dessa sociedade, desse planeta Terra, fazem isso tudo, ou me chamaram de Beelzebu, né? Quanto mais a vocês, que são meus tutelados, né? Então nós podemos trazer isso para nós, para o nosso dia a dia hoje. Se a Jesus fizeram tudo o que fizeram, e ainda hoje, né, muitos ainda o combatem, o que esperar de nós, simples discípulos, não vou nem dizer discípulos, né? Simples seguidores, ou, né, que estamos tentando seguir esse evangelho. O que vão dizer de nós, o que podem dizer, o que vão fazer, o que podem fazer conosco? Na semana passada, a Selma fez o estudo falando do cristão e o mundo, né, onde também tem um versículo de Mateus, né, dizendo que a natureza não dá salto, né, tudo começa de pequeno, a erva, depois, né, a espiga, depois o fruto, né, e que o mundo muitas das vezes nos exige aquilo que nós ainda não podemos dar, o fruto é só com o tempo, né, que vai surgir, mas que nós já temos que começar desde agora, cuidar da erva ou da plantinha, para que no futuro ela possa dar fruto, né? Mas que muitas das vezes nós somos cobrados. Por outro lado, desse capítulo 103, tem a questão de nós querermos mostrar para a sociedade ou para o mundo frutos que nós ainda não damos, ou que nós queremos ser estimado pelo mundo por frutos que nós ainda não conseguimos. Então, percebe que tem uma questão aí, se lá no item anterior era o mundo nos cobrando algo que nós ainda não conseguimos dar, agora seria nós querendo mostrar para o mundo aquilo que nós ainda não conseguimos, né? Esperando do mundo estimas que nós ainda não merecemos.
né? É a questão do que a mão esquerda não saiba o que deu a mão direita, o que faz a mão direita, né? Que está no Evangelho. E que Kardec faz um estudo no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que nós fazemos com a mão direita e tentamos mostrar para que alguém veja e nos estime, né? E sejamos agraciados por aquilo. Então a gente faz, mas quer que o outro veja. O inverso do que Jesus disse, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Que estima nós já fazemos por merecer do mundo, né? Aí ele começa, né, Emmanuel começa, já estou aí há 23 minutos e nem comecei no texto ainda, muitos discípulos do Evangelho, e aí a gente tem que se colocar nesse muitos, né? Acho que a gente precisa tirar as máscaras e se colocar. Muitos discípulos do Evangelho existem, ciosos de suas predileções e pontos de vistas, capítulo 13, né, que tá colocando aí, e pontos de vistas no campo individual. Então, muitos discípulos do Evangelho existem, ciosos, ou seja, zelosos, ciumentos, apegados às suas predileções e pontos de vista. Se o trabalho não acontecer daquela forma que eu quero, eu já não vou mais naquela casa. Se fulano não fizer como eu quero que faça, eu não estou feliz. Eu não gosto mais de fulano. Então nós estamos sempre ciumentos, zelosos, apegados aos nossos caprichos. Isso, assim, não só no campo religioso ou de uma organização, não, de uma comunidade religiosa, de um centro espírita, Não, é no dia a dia, no emprego da gente, é na casa da gente. Se o filho não fez como eu quero, se a esposa não fez, se o marido não fez, vai esfriando o relacionamento. Por quê? Porque o outro não quer fazer como eu acho que tem que ser. Mas quem diz que como eu tenho que ser é o certo? Quem diz que eu estou correto nas minhas opiniões? Mas as nossas vaidades, os nossos orgulhos, os nossos egos, dizem que eu sou o centro do mundo. Tudo gira em redor, né, de mim. Então todo mundo tem que fazer aquilo que eu quero que faça. Tá vendo como a gente carrega muito esses... Isso é da nossa herança animalizada ainda. Porque um espírito evoluído, não trabalha dessa forma. Um espírito evoluído que já se espiritualizou, que já passou dessa fase, não está preocupado se o outro está fazendo como ele acha que deve ser, né? Continuemos aí com Emmanuel. Falsas concepções ensombram-lhes o olhar. Falsas concepções escurecem-lhe o olhar, a sua capacidade de enxergar o outro, a atividade do outro. Por quê? Porque estou preso nas minhas falsas concepções. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes exornam o caráter. Então a pessoa está sempre exigindo o reconhecimento do outro. Ah, mas eu fiz um almoço tão gostoso e fulano não me elogiou pelo almoço que eu fiz. Nossa, fiz de tudo e fulano nem viu o meu esforço, né? Então a gente está sempre inquietado, né? Inquieto, querendo elogios, que muitas das vezes são apenas nossas vaidades falando alto, né? Guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados
se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Olha só. Então, se eu estou no campo da política, por exemplo, eu quero aplausos. Onde eu estiver, tem que ter alguém me aplaudindo. Se eu estou no campo, né, como nós estamos aí, num campo religioso ou numa casa espírita, principalmente quem está, né, mais ativo na casa espírita, às vezes quer aplausos. Vai à frente falar, mas querendo aplausos, né? Sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Então é aquelas picuinhas que a gente percebe na casa espírita. Não, mas fulano só dá atenção para ciclano. Ah, mas eu estou aqui há tanto tempo trabalhando e fulano não me chama para fazer nada além do que eu estou fazendo. Percebe como a gente tem essas questões? É muito comum em nós mesmos ainda, né? No campo do trabalho, por exemplo, né? Ah, mas meu chefe só valoriza fulana. Ah, fulano entrou bem depois de mim no trabalho e já está ganhando outros cargos, né? Então a gente tem essas questões. Alguém quer comentar, gente? Se quiserem, podem falar. Vamos lá? Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparências exteriores, ou com aparência exterior, como está no texto. Não percebem que, por enquanto, né, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. As palavras difíceis que o Emmanuel traz para nós. Então, a gente esquece, né, que somos espíritos caminhando em busca de uma evolução espiritual. A gente se apega a cargos, pessoas, objetos, mesmo sabendo que nada é nosso. Isso aí, né? A gente se apega a tudo. Esse é o grande problema nosso, da nossa evolução. Isso é que nos atrasa, atravanca a nossa evolução espiritual, é o apego. Apego a coisas bobas, né? Cargos, apegos a elogios, né? Então a gente esquece que o reino de Deus, ou seja, a nossa evolução espiritual, né, aquilo que nos aguarda quando formos espíritos no nível evolutivo mais alto, né, quando passarmos desse estágio de animalidade para humanidade, e depois de humanidade para angelitude, né? De mundo primitivo, passamos para mundo de provas e expiações, mas a animalidade está muito presente ainda. Quando passarmos para mundo em regeneração e caminhando para mundo regenerado, que é diferente, nós estamos entrando, começando, botando um pezinho no mundo de regeneração, mas ainda vai caminhando. Quando chegarmos a mundo regenerado, aí começaremos a caminhar em busca do mundo de... Como é que fala? Mundo felizes, né? Então, quando passarmos desse estágio, aí sim. Mas até então, nós estamos muito preocupados com a aparência exterior. O reino de Deus, né? Esse reino onde a consciência é tranquila, né? Nós vamos falar na quinta-feira que vem lá sobre esse tema, exatamente, o reino de Deus, né? Não é com aparência exterior. Nada exterior vai nos levar a essa evolução espiritual. Lógico que o exterior, o mundo físico, é um
degrau para essa escalada. Mas não é com essas questões materiais e exteriores que nós chegaremos lá. E aí ele fala aí, vultos destacados, né? Quais são aqueles que são mais seguidos, né, em redes sociais, que a mídia fala demais, né? Quem são aqueles que, ao desencarnarem, têm lá seus como é que ele chama aqui? Necrológios brilhantes, né? Tem lá suas dias e dias de como é que fala? Exposição, né, do corpo lá para poder, esqueci até o termo aqui agora, para poder enterrar, ou seja, faz daquilo ali uma questão social e aí fica. Quem são esses? Raramente são aqueles que realmente merecem toda essa pompa. Raramente. Então, aqueles que realmente estão trabalhando em prol de sua evolução espiritual, sem se preocupar com as aparências exteriores, com os elogios, muitas das vezes não estão sendo vistos, não estão sendo percebidos por nós. Estão aí trabalhando, fazendo sua parte, e nós não estamos vendo. Por quê? Porque eles não estão aparecendo nos meios de comunicação, né? Mas sabemos que não é, né, a régua não é o meio de comunicação. A régua que nivela espiritualmente falando não são os meios de comunicação nossos, né? É a nossa consciência, né? Lá no item 82, tem um parágrafo aqui que Emmanuel coloca para nós, que ele fala assim: Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens. E o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante. Né? Então, ele, o espírito mais puro que passou por aqui, que pisou nesse planeta, não foi reconhecido, não teve, né, um necrológio brilhante, como Emmanuel diz. Pelo contrário, né, segundo os estudiosos, se não fosse José de Arimateia ter um pouco de conhecimento lá com como é que chama lá? Quem que lavou a mão lá para enterrar, para o Pôncio Pilatos, né? José de Arimateia pediu a Pôncio Pilatos que pudesse retirar o corpo de Jesus e dar a ele o enterro. Senão ele ficaria preso na cruz e os bichos, as aves de rapina, o comeriam. Então, se não fosse isso, nem o enterro ele teria, né? E nós ficamos esperando pompas. Nós somos tão vaidosos que nós queremos pompa até no nosso enterro, olha só. Enterrar um corpo que já está lá não vale para nada. A gente quer pompa. A gente mede, nossa, você viu quantas pessoas foram no enterro de ciclano? Como se aquilo fosse uma grande vantagem. Mas a gente mede. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios sem que o homem os veja, à afeição do que ocorre com o próprio Pai. Então, é o que a gente estava falando, aqueles que realmente estão trabalhando para essa evolução espiritual dele mesmo e de quem está por perto, poucas das vezes são reconhecidos. Né? E aí o Emmanuel fecha o parágrafo dizendo: a afeição do que ocorre com o próprio Pai, com Deus, o Criador. Nós valorizamos, né,
tudo que nós temos? Não. Mas quem nos oferece tudo isso? Né? Então, a gente tem uma fala do Arthur, que ele fala no estudo dele, que Deus não concorre com as vaidades humanas. Então, Deus não está preocupado se nós estamos reconhecendo o que ele faz por nós. Não está preocupado com isso. O sol vai renascer no dia seguinte do mesmo jeito. Nós, elogiando esse sol, elogiando a Deus que nos manda esse sol ou não, né? Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não deve esperar seus aprendizes sinceros quando verdadeiramente devotados à sua causa? Então, se Jesus passou por tudo que ele passou, o que nós devemos esperar? Pompas, né? Tapete vermelho, só porque nós estamos tentando caminhar segundo os seus ensinamentos? Né? E o Arthur comenta sobre isso, ele fala, isso é de certa forma, legal no sentido de que nós tendo conhecimento do que Jesus passou à nossa frente, para abrir esse caminho para nós. Se nós passamos por perrengues, né, por problemas, um consolo para nós é exatamente esse: Jesus também passou. Ou Jesus passou por coisas piores. Né? E aí a gente pode trazer isso para mais perto de nós. Né? Chico Xavier passou por muitos perrengues. Por que eu não posso passar? Né? Trazendo para o nosso campo da mediunidade. Se Chico, para chegar na mediunidade que ele chegou, melhor, né, para afinar a mediunidade como afinou, teve que passar por muitos problemas, principalmente na infância e na juventude, por que nós queremos nossa mediunidade, né, pronta, sem esforço? Não é mesmo? Finalizando o último parágrafo, o tempo também já acabou. O discípulo não pode ignorar que a permanência na Terra decorre da necessidade de trabalho. Desculpa, vou voltar aqui, tá? O discípulo não pode ignorar que a permanência na Terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras que, em muitos casos, lhe anulariam a capacidade de servir. É o que estávamos falando. Nada chega pronto. É preciso que se trabalhe, que se busque. Mediunidade não chega pronta, é preciso trabalhar para que ela seja afinada. Né? Um campo, quem viaja aí vê esses campos lindos aí, às vezes de milho, né? Carregados de milho, ele não chegou ali pronto de uma hora para outra, precisou de trabalho naquela terra. Então, nós, né, discípulos, não podemos esquecer ou ignorar, né? A nossa permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso. Por quê? Porque nós temos expiações ainda. Provas e expiações, né? A cumprir. Por isso o trabalho, a necessidade do trabalho. Cadê? Se a força humana torturou o Cristo, não deixará de torturá-lo também. Ou não deixará de nos torturar também. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Então, nós buscamos a estima de um mundo que, na realidade, também está em evolução. Então, o que nós hoje achamos que é vantagens ou queremos, né, ser elogiados por determinadas situações,
amanhã vai ser comum todos fazerem. Se hoje eu acho que eu faço algo e por isso eu tenho que ser elogiado, se é que se faz mesmo, amanhã todos farão. Qual será a vantagem? Né? E ao ler, né, ao buscar esse estudo e ouvir o Arthur, eu me lembrei daquela parábola é, do filho pródigo. Eu anotei aqui em algum lugar, não estou achando agora. Mas não do filho pródigo, mas do filho egoísta que ficou em casa. Que ele também traz um ensinamento nesse sentido. O filho egoísta que ficou em casa esperava do pai uma estima que ele achava que merecia, porque ele ficou em casa, ele ajudou o pai, enquanto que o outro foi, né, viver a vida dele. E, no entanto, no retorno, o pai deu mais atenção para o filho que estava voltando. E aí ele ficou. Mas peraí, eu fiquei aqui, não recebi nenhuma vaca para fazer uma festa com os meus amigos. Agora chega esse aí que abandonou e tem uma festa, um banquete. Tá vendo como a gente faz as coisas, né? No caso desse filho que ficou, ele não ficou com o pai por amor ao pai. Ele ficou com o pai com, talvez, com um olhar na herança, né? Então a gente tem muito disso, de estimar algo que nós ainda não merecemos, de querer algo para nós, ou esperar a estima, né, melhor dizendo, que nós ainda não merecemos. Então, por isso, né, a gente tinha uma colega nossa que falava muito dessa questão do elogio, que nós não deveríamos elogiar muito na casa espírita, principalmente, porque o elogiar a um vai causar ciúmes no outro, né? Vai levar o outro a falar, mas espera aí, fulano só elogia ciclano. Gerar ali uma certa, né, discordância ali, talvez. Então, por quê? Porque nós ainda não sabemos trabalhar com elogio, com a estima. Nós ainda nos envaidecemos demais. Por isso, o elogio é perigoso, para nós, principalmente, para quem está sendo elogiado. Né? Esperar a estima é normal, mas exageradamente não. Ou, né, exigir do outro esse reconhecimento, não. Né? Algum comentário, assim? Alguém quer falar alguma coisa? Eu não sei se perguntaram alguma coisa no chat aí. Não, não perguntou, Zeca. Mas eu acho que o estudo quer dizer, o livro todo, Caminho, Verdade e Vida, é como não, é uma cartilha para nós encarnados, né? De convivência. Celi levantou a mão aí. É isso mesmo. É uma cartilha de convivência para nós encarnados, nós que estamos na matéria, para aprender a cada dia. Mas ainda assim, muitos de nós, não sei se por falta de interesse, ou se por falta de preparação, ou por desconhecimento, age exatamente como você acabou de explicar o que significa o capítulo hoje. E não sei, de repente é uma colocação, uma interpretação minha, uma reflexão minha, que no convívio, né, na coletividade, esse comportamento ele acaba influenciando e trazendo aquelas más impressões, maus sentimentos, não sei, mas é um aprendizado. Então, eu vou deixar a Juscelia falar, porque ela levantou a mão e pouco ela fala, ela deve ter uma opção muito boa. Deve ser importante o que ela vai dizer, então. Pode falar. Brincadeira. Brincadeira, viu, Juscelia? Oi, gente, não é importante não, é só porque eu achei, na hora que o Zeca falou a respeito do velório, e eu comecei a rir aqui, mas não é caso de rir, que é importante, não é sério, porque realmente acontece muito isso, a gente vai nos velórios, e aí vê uns muito cheios, outros vazios, e a gente começa a fazer
aquelas conversas, né? Não, mas também fulano, ninguém gostava de fulano. Ou então, mas fulano era muito amado. E até nessas horas que a gente deveria mostrar respeito, né? Um certo respeito mesmo, a gente fica ali julgando, falando, dando risada. Como a gente ainda é muito pequeno, tem muito que aprender ainda, né? Era só isso que eu queria falar. Uhum. É. A Fatinha falando aí que essas obras, né, são roteiros, né, por convivência. Na realidade, o Evangelho, ele é um roteiro de convivência e de vivência, né? Se nós conseguíssemos viver, independente de religião, porque a gente vai aprendendo com o aprendizado da doutrina espírita, principalmente, que essa questão de religião é uma questão humana, né? O homem que criou os rótulos religiosos, né? Que na realidade a gente precisa mais de religiosidade do que de religião, né? Religião como instituição dogmática ou como, né, uma, sei lá, né? Ou seja, o Evangelho, principalmente o Novo Testamento, é um roteiro. Jesus, ao vivenciar naqueles 3 anos, né, como dizem lá, e depois os apóstolos passarem isso para o papel e virou o que nós chamamos de evangelho, né? Na realidade, ele estava ensinando o povo a viver, segundo, né, os preceitos espirituais, digamos assim. Então, o homem religioso, esse termo não vai dar certo, eu não vou conseguir falar. Os homens levaram o evangelho para dentro das igrejas. E aí, fecharam o evangelho. Enclausurar o evangelho dentro daqueles conceitos humanizados, daquelas interpretações humanizadas. E não, o evangelho não é algo para ficar preso dentro das igrejas. O evangelho é um roteiro de vida, de vivência, né? Então, quando a gente fala de evangelho, no evangelho de Lucas tal, no evangelho de Mateus, a pessoa, já vem um religioso ali querer encher o saco. Mas não, é porque a pessoa não entende que aquilo ali é vivência diária. É só entender isso e deixar essa questão religiosa de lado, que a vivência vai ficar muito mais fácil. Ainda hoje, tem um conhecido lá de Acuruí, que é quase um pastor de igreja evangélica, e ele fez um comentário no Facebook deles, em cima de uma fala de um outro pastor lá, sobre mulher não poder ser pastora dentro das igrejas evangélicas. E ele fez lá um texto, e que a Bíblia não tem respaldo na Bíblia para mulher ser pastora. Aí, como eu tenho amizade com ele, eu falei, ô Auri, o nome dele é coisa. Que comentário machista, Auri. Mulher pode ser o que ela quiser, até pastora de igreja evangélica. Não, na Bíblia não está escrito isso. Então a gente precisa trazer a Bíblia, né, principalmente o Novo Testamento, para fora dessas igrejas e vivenciar isso aí no dia a dia, dependendo do que vai, qual o rótulo religioso segue. Mas é isso que a gente não entende. Acha que evangelho é dentro da igreja. Fora da igreja, eu não preciso ser um seguidor do evangelho. Tem até eu já estou passando da hora, né? Não nasceu para ficar dentro da igreja, exatamente. Tem até um prefácio de Emmanuel que ele fala isso. Por seguir Jesus dentro das igrejas e menoscabá-los lá fora, é que nós estamos nesse, digamos, pandemônio todo que nós vivemos ainda. Se nós vivenciarmos fora da igreja também o que nós aprendemos ou buscamos aprender dentro das igrejas, estaríamos muito melhor. Aprendemos muito pouco, né? Vivenciamos muito pouco, na realidade, né? Sim. Não, se vivenciamos é porque nós não aprendemos, então tá junto. Verdade, também é isso. Não aprendemos. Na realidade, nós não aprendemos ainda. Depois de tanto tempo,
ainda vivemos guerreando É, com ué. as pessoas de maneira bem arbitrária e sem respeito. É mais ou menos assim. Zeca, nós queremos agradecer muito suas palavras de hoje, porque veio assim, Roteiro para aprender a amar. Muito bem. veio assim como água para refrescar o calor. Muito, muito obrigada. Você está sem áudio. Desculpa. É porque tá calor mesmo, eu estou até transpirando aqui já. Não, mas as suas palavras é que vieram, soaram, pelo menos para mim. Cada um tira a reflexão que acha melhor e que traz para dentro de si aquilo que pode ser transformado. Então, eu estou te agradecendo em nome da casa, tudo que você trouxe para a gente hoje. Todo domingo é um aprendizado. Cada domingo a gente tira uma lição. Então, eu gostaria muito de te agradecer, desejar a todos uma boa semana e pedir a você que encerre com a nossa prece final. Uhum. Eu vou te ver amanhã, então... Se Deus quiser. E Ele quer. Muito bem, então. Eu que agradeço, eu estou vendo aí as palavras de gratidão aí das pessoas. Eu que agradeço, né, a oportunidade, pedindo sempre amparo e proteção dessa espiritualidade querida e amiga que nos acolhe, né, que nos abraça, que nos envolve. Agradecendo a cada um de vocês, né, que estão aí em seus lares, participando, né, desse estudo, agradecendo a Jesus, esse caminho, né, essa fonte da água pura, que nós ainda não aprendemos a nos fartar dessa água ainda, agradecendo a Ele por estar conosco, por nos abençoar e amparar, por ser esse irmão querido, mais velho e querido, que nós temos, sabe, podemos contar com Ele sempre, que a luz de Jesus nos ampare nessa noite de domingo, que tenhamos uma semana repleta de muita oportunidade de trabalho, de aprendizado, de luz, que Jesus seja sempre o caminho, esteja sempre à nossa frente nesse caminho. Obrigado a todos, que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite, amigos. Obrigado por tudo aí. Até logo. Boa noite, Zé. Então. Boa noite, um abraço. Permaneçam